O que ele não sabia é que elas tinham colocado um sedativo na bebida dele. Logo ele ficou completamente desacordado. As garotas o levaram para um quarto de hotel, tiraram suas roupas e começaram a se filmar em posições comprometedoras. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, temos uma história real e chocante para compartilhar, e ela vem diretamente de Tiruchirappalli, uma cidade em Tamil Nadu, na Índia. É um caso único e intrigante, que vai prender sua atenção do começo ao fim. E acredite, você não vai querer perder um detalhe. Então, o que realmente aconteceu nesse caso? Vamos nos aprofundar e entender todos os aspectos dessa história. Beleza, antes de mergulharmos nessa história, dá uma força aí. Curte, comenta e se inscreve no canal, tá bom? E não esquece de compartilhar com os amigos também. Agora, deixa eu te contar o que rolou. Então, a história é a seguinte. Em 1972, nasceu uma mulher chamada Sakshi. Ela se formou no Tiruchirappalli State College e, no ano 2000, casou com um cara chamado Prakash. Juntos, eles tiveram 2 filhos. Prakash trabalhava como examinador de relatórios numa empresa de cartões de crédito, e todo mundo descrevia ele como um cara calmo, submisso e até meio inocente demais. Já a Sakshi era a figura dominante no casamento, mas ainda respeitava o Prakash e não brigava com ele. Ela tomava a maioria das decisões em casa, mas nunca chegava a subjugar o marido. Agora, no trabalho, a Sakshi era outra pessoa. Desde 2007, ela dava aula em várias escolas de ensino médio em Tiruchirappalli. Em 2013, ela conseguiu um cargo fixo como professora na Universidade de Línguas Estrangeiras da região. Muitos alunos admiravam a beleza dela, mas também tinham medo da língua afiada que ela tinha. Sakshi era conhecida por ser mal-humorada, cínica e extremamente rigorosa como professora e orientadora. Os alunos faziam de tudo para não ter ela como orientadora de tese, porque era quase impossível se formar com ela. As revisões eram intermináveis, e ela era famosa por reprovar teses sem dó. Essa personalidade dura da Sakshi não veio do nada. Ela foi criada por um pai que tinha sido soldado em Mianmar, um homem conhecido pela disciplina severa. Essa educação rígida claramente deixou marcas nela. Além disso, ela parecia manter os alunos, especialmente as mulheres, bem longe dela. Muitos não gostavam dela por isso. Talvez fosse o jeito dela de manter a autoridade, garantindo que ninguém a desafiasse. Ela nunca sorria para eles, nem uma vez. Mas em casa, era uma pessoa completamente diferente, uma mãe amorosa e carinhosa, que só era rígida quando realmente precisava. Agora, vamos para agosto de 2016. 2 alunas, Nidhi, 19, e Hakmi, 20, estavam no 2º semestre na Foreign Language College em Tiruchirappalli. Elas estavam na mesma turma e, claro, vários caras gostavam delas porque eram bonitas e divertidas. Mas, como a maioria dos jovens, elas às vezes faziam besteiras sem pensar muito. E isso não caía bem para a senhora Sakshi. Ela tinha o dom de escolher as meninas e soltar comentários que acabavam com a autoestima de qualquer um. Ela chamava de muito levadas, sem cérebro ou até acusava os pais de terem criado elas mal. Nidhi e Hakmi engoliam os insultos em silêncio, porque sabiam que enfrentar a Sakshi só ia prejudicar as notas delas. Não importava o que elas fizessem, Sakshi sempre achava um jeito de criticar. Se uma delas parecesse cansada na aula, Sakshi soltava: "Ficou se exibindo a noite toda? É por isso que tá com sono agora." Ou se elas não conseguiam terminar uma tarefa, ela fazia cara feia e dizia: "Passou o tempo todo se arrumando em vez de estudar? Não é que isso ajude, você não é tão bonita assim." Esses comentários eram ofensivos, e era óbvio que ela atacava elas mais do que os outros alunos. Com o resto da turma, ela não era tão cruel, mas com Nidhi e Hakmi, parecia pessoal, como se ela realmente as odiasse. O curioso é que Nidhi e Hakmi nem eram tão próximas antes de tudo isso começar. Mas, como alvos do desprezo da Sakshi, elas acabaram se unindo por causa das experiências que compartilhavam. O que começou como uma relação casual de colegas de classe virou uma amizade forte e inabalável, forjada na luta para sobreviver à ira da professora. Com o tempo, Nidhi e Hakmi não tiveram mais aulas com a Sakshi nos semestres seguintes.
O ressentimento delas foi diminuindo conforme amadureciam e a vida seguia em frente. Mas, quando o quinto semestre começou em janeiro de 2018, as coisas tomaram um rumo surpreendente. Nidhi começou a namorar um cara chamado Raghav, de outro departamento. Ele era conhecido por amar cantar, e os dois rapidamente ficaram próximos. Coincidentemente, Raghav estava fazendo uma matéria ministrada pela própria Sakshi. E, para surpresa de todos, ela adorava ele. Ela elogiava ele sem parar, chamando-o de inteligente, esforçado, atencioso e o tipo de aluno que todo professor sonha em ter. Ele rapidamente virou o favorito dela. Mas é aí que a coisa complica. Mais tarde, Raghav confessou para Nidhi que a Sakshi não era só amigável, ela era paquerona. Ela mandava mensagens cheias de elogios, algumas até sedutoras. Segundo Raghav, ela agia de um jeito provocante e malicioso, mandando mensagens que passavam dos limites. A situação piorou quando Sakshi convidou ele para ir a um hotel para fazer companhia enquanto o marido dela estava em uma viagem de negócios. Raghav recusou o convite, inventando desculpas, mas não conseguiu esconder o constrangimento da Nidhi. Quando Raghav contou tudo para Nidhi, ela ficou completamente chocada. E, claro, com ciúmes. Não é para menos, né? Ela simplesmente não conseguia acreditar que a mesma mulher que antes a insultava e chamava de garota paga agora estava de olho no seu namorado. Era irônico, até meio hipócrita. Nidhi não perdeu tempo e compartilhou com Hakmi, que caiu na gargalhada com a situação absurda. A Sakshi, que sempre foi a professora temida e super disciplinada, agora estava se comportando de um jeito totalmente fora do normal. Ela nos chamou de meninas más, mas olha para ela agora. Hakmi brincou. Tá quase se oferecendo de graça. A coisa ficou ainda mais tensa alguns dias depois, quando Sakshi viu Raghav pilotando a moto com Nidhi. A cena dos dois juntos a deixou visivelmente incomodada. Ela chamou Raghav de lado e perguntou sobre o relacionamento dele com Nidhi. Quando ele confirmou que estavam namorando, a postura de Sakshi em relação a ele mudou completamente. O aluno que antes era querido passou a ser ignorado, repreendido e até recebeu notas baixas. O que Nidhi não sabia era que Sakshi tinha marcado secretamente um encontro com Raghav no Tiruchirappalli Royal Hotel. Durante o encontro, ela o ameaçou, dizendo que ele não passaria no curso se não terminasse com Nidhi. Raghav, com medo de repetir o ano, aceitou o encontro, embora com relutância. Lá, Sakshi foi direta. Se você continuar com ela, vai perder o foco. Vai fracassar e destruir seus sonhos. E mais, Nidhi e a amiga dela são uma péssima influência. Não jogue sua vida fora por causa delas. Pense no seu futuro e nos seus pais. Mas ela não parou por aí. Se te ver com ela de novo, vai ser reprovado, eu garanto. Assustado, Raghav começou a se afastar de Nidhi. Ignorou suas mensagens e ligações, deixando-a completamente confusa e com o coração partido. Ela pensou que ele só queria se concentrar nos estudos e decidiu não pressioná-lo. Durante 2 semanas, praticamente não se falaram, e o relacionamento deles ficou no limbo, sem rumo. Então, 2 meses depois, Nidhi descobriu por um amigo que Raghav estava passando muito tempo com Sakshi. Os dois eram vistos juntos no campus, trocando sorrisos e até em sala de aula. Outros alunos começaram a comentar sobre a proximidade deles, e foi aí que Nidhi começou a juntar as peças. Agora tudo fazia sentido. Por que Raghav se afastara tão de repente e por que Sakshi parecia tão determinada a separá-los? Raghav tinha confidenciado a ela que Sakshi o havia convidado para passar a noite com ela, e agora parecia que ele tinha cedido à manipulação dela. Nidhi logo percebeu que Sakshi estava usando sua autoridade e a ameaça de reprovação para controlá-lo. Furiosa e com o coração partido, ela contou tudo para Hakmi, que rapidamente conseguiu descobrir mais detalhes. Não tem como não ser a Sakshi, disse Hakmi. Ela sempre nos odiou, e agora tá usando o poder dela para conseguir o que quer. O pobre Raghav nem teve chance. Em maio de 2018, Nidhi e Hakmi finalmente conseguiram convencer Raghav a encontrá-las na casa de um amigo. Lá, as duas o confrontaram sobre o que Sakshi havia pedido para ele fazer. Elas já desconfiavam que o fim do relacionamento tinha tudo a ver com a professora. Raghav, finalmente, admitiu. Era verdade.
Ele contou que havia cortado toda a comunicação com Nidhi por causa das ameaças de Sakshi. Ela foi clara: se ele não terminasse com Nidhi, ele seria reprovado na matéria. Raghav tentou acalmar Nidhi, prometendo que, assim que os exames acabassem e as notas fossem finalizadas, ele voltaria para ela. Tudo aquilo era só para garantir que ele passasse na matéria. Claro, essa revelação deixou as duas meninas super irritadas. Como Sakshi podia estar tão focada em sabotar a felicidade de Nidhi? E, para piorar, Raghav soltou outra bomba. Sakshi o havia pressionado a ter um relacionamento físico, dizendo que se sentia sozinha e que o marido estava distante. Ouvir isso deu uma ideia a Hakmi para se vingar, e Nidhi, ainda cheia de raiva, topou na hora. No começo, elas pensaram em convencer Raghav a denunciar Sakshi à polícia, já que o que ela fez era claramente assédio. Mas Raghav se recusou, dizendo que estava muito envergonhado e só queria focar em tirar boas notas na aula dela. Alguns dias depois, Sakshi recebeu uma surpresa de um de seus filhos. Duas garotas tinham aparecido na sua casa à procura dela. Como ela não estava, as meninas acabaram conversando com o marido dela, o Sr. Prakash, por mais de 1 hora. Quando ele mencionou os nomes Siska e Zaza, Sakshi ficou confusa, não reconhecia esses nomes. Ele também as descreveu como uma garota de cabelo curto e outra de cabelo loiro, mas mesmo assim, Sakshi não se lembrou de nenhuma aluna que correspondesse a essas descrições. Ela achou que não era nada demais, até porque as garotas não haviam feito contato com ela, nem depois de terem seu número de telefone. Agora, vamos para a noite de 8 de junho de 2018. O Sr. Prakash encontrou Siska e Zaza de novo, mas, na verdade, eram Nidhi e Hakmi disfarçadas. Elas o chamaram para jantar no hotel Mendon Inda, dizendo que precisavam discutir um pequeno assunto sobre a faculdade envolvendo Sakshi. Durante o jantar, o Sr. Prakash reparou que o cabelo delas estava diferente e perguntou sobre isso. As meninas riram e responderam que adoravam mudar o visual de vez em quando. O que ele não sabia é que elas tinham colocado um sedativo na bebida dele. Logo ele ficou completamente desacordado. As garotas o levaram para um quarto de hotel, tiraram suas roupas e começaram a se filmar em posições comprometedoras. Elas fingiam que ele estava consciente e até interagiam com ele de vez em quando. Sempre que a câmera estava virada para o rosto dele, Nidhi cobria os olhos dele com a mão, dizendo: "Feche os olhos dele, vai ficar mais natural." Na verdade, o Sr. Prakash estava inconsciente o tempo todo, mas as meninas editaram a filmagem com cuidado, para parecer que ele estava participando ativamente. Elas até encenaram momentos para dar a impressão de que estavam se envolvendo intimamente com ele. Quando o vídeo ficou pronto, elas mandaram direto para o celular de Sakshi. Assim que ela viu, perdeu completamente a cabeça. Furiosa e humilhada, Sakshi ficou fora de si, percebendo o que estava acontecendo. O que ela não sabia era que aquilo era só o começo do plano de vingança de Nidhi e Hakmi. Na manhã do dia 9 de junho de 2018, tudo estava uma bagunça. O Sr. Prakash acordou sozinho no hotel, totalmente perdido sobre como havia ido parar ali. Desesperado, ele correu para casa, só para encontrar Sakshi em um acesso de fúria. Ela jogou o celular dele na cara, mostrando o vídeo que havia recebido. Chocado e horrorizado, ele tentou explicar que não fazia ideia do que havia acontecido e contou a ela sobre o jantar com as duas garotas, Siska e Zaza. Não demorou muito para que Sakshi percebesse o que estava acontecendo. Ela rapidamente ligou os pontos e descobriu que Siska e Zaza eram apenas nomes falsos. Só podia ser Nidhi e Hakmi. Enfurecida, ela saiu correndo para a faculdade, determinada a encontrá-las. Mas, ao chegar lá, não encontrou nenhuma das duas. Um aluno acabou lhe dando o endereço da casa de Hakmi, e ela foi direto para lá. Mas, para sua surpresa, encontrou Hakmi sozinha, sem Nidhi. O que se seguiu foi um confronto bem tenso entre as duas. A discussão atraiu a atenção dos vizinhos, e a coisa foi esquentando rapidamente, com ambas trocando ameaças. Hakmi, com coragem, disse que iria denunciar Sakshi por assediar Raghav à polícia, alegando que tudo aquilo era uma vingança pela forma como ela tratou o rapaz. A tensão só aumentou quando começaram a se agredir fisicamente, até que a situação tomou um rumo trágico. Sakshi tirou uma arma da bolsa e, em um momento de fúria, disparou contra Hakmi a queima-roupa.
O som do tiro deixou todos em choque. As testemunhas assistiram horrorizadas à queda de Hakmi, que deu seu último suspiro ali mesmo. Sakshi tentou fugir, mas foi cercada pela multidão e detida até a chegada da polícia, que a levou sob custódia. Quando Nidhi soube do que havia acontecido com sua melhor amiga, ficou arrasada. A situação havia saído completamente do controle. O que elas queriam era apenas expor Sakshi, se necessário, envolver a polícia com as provas de assédio contra Raghav. Mas Sakshi, com sua frieza e egoísmo, levou as coisas a um extremo inimaginável. Ela não apenas arruinou a vida de Raghav, mas foi capaz de cometer um assassinato para tentar resolver a situação. Durante o julgamento de Sakshi, seu advogado alegou que a arma usada no crime havia sido herdada de seu falecido pai, um ex-oficial do exército, e que ela nunca a havia usado antes. Ele tentou justificar a raiva de Sakshi, dizendo que ela estava desesperada depois de descobrir o vídeo de seu marido em situações comprometedoras, manipulado por Nidhi e Hakmi. Os funcionários do hotel confirmaram que as meninas haviam usado nomes falsos e perucas durante o encontro com o Sr. Prakash, o que aumentou ainda mais o sentimento de traição de Sakshi. Mas o depoimento de Nidhi foi crucial para mostrar o lado sombrio do comportamento de Sakshi. Ela compartilhou as conversas de Raghav com o tribunal, mostrando como Sakshi tentou manipulá-lo diversas vezes. As mensagens estavam cheias de insultos contra Nidhi e Hakmi, chamando-as de nomes horríveis, como baratas, amantes de sugar daddy e prostitutas. Acusações que nunca foram comprovadas. O promotor perguntou diretamente: onde está a sua prova de que elas estavam se vendendo? E Sakshi não teve resposta. Até o próprio Sr. Prakash ficou em choque ao saber sobre o comportamento inadequado de sua esposa com Raghav. Ele testemunhou que Sakshi frequentemente levava Raghav para hotéis, alegando que precisava de companhia porque seu marido estava distante e sem amor. Para ele, isso foi uma grande decepção, especialmente para alguém que deveria ser um exemplo para seus alunos. No dia 5 de dezembro de 2018, o Tribunal Superior de Tiruchirappalli, em Tamil Nadu, finalmente deu seu veredicto. Sakshi foi considerada culpada de assassinato premeditado e de uso indevido de armas de fogo. A ex-professora de 46 anos foi condenada a 25 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Além disso, sua licença de ensino foi permanentemente revogada pelo Departamento de Educação, encerrando definitivamente sua carreira. Nidhi também não saiu impune. Embora suas ações não tenham sido tão extremas, elas ainda foram consideradas inapropriadas, já que seu plano contra o Sr. Prakash acabou sendo o estupim para toda a tragédia. Por isso, ela foi condenada a 20 meses de prisão. Raghav, por outro lado, foi absolvido de todas as acusações. O tribunal concluiu que ele não sabia de nada sobre o plano de Nidhi e Hakmi para armar a situação com o Sr. Prakash, e que ele havia sido apenas mais uma vítima das manipulações de Sakshi. No final das contas, toda essa confusão deixou um rastro de vidas destruídas, futuros desfeitos e legados manchados. Tudo por causa do poder descontrolado de um professor e da vingança desesperada de 2 alunos. Que lições podemos aprender com essa história?